falar sobre Marina é falar de intensidade, uma forma de experimentar a vida sentindo tudo, todos e a si mesma integralmente. Como ela mesma diz, nada é um detalhe sem significado, tudo me alcança. Já se vão 10 anos desde seu nascimento, chorando alto, absorvendo um mundo de sensações por segundo. Pequenos olhos brilhantes e muito vivos, cheios de curiosidade. Todos ficaram impressionados, dizem que recém-nascido demora a abrir os olhos. Marina não. Na verdade, quase nada sobre Marina é comum. As primeiras sensações da vida a atingiram incrivelmente. Visões, movimentos, qualquer coisa lhe causava impacto. E não era pouco, por isso chorava e se aquietava demais. Praticamente não dormia. O primeiro sono de 4 horas ininterruptas só veio com quase 1 ano de idade, quando começou a andar e pôde finalmente gastar sua energia imensa. E foi nessa mesma época que a pequena, ainda se equilibrando nas 2 perninhas, prendeu sua atenção na letra H, um bloquinho de empilhar. Ela chamou de A no plano. Foi corrigida, sendo-lhe dito que era H, e ela nunca mais errou, corria. Todos os H's que ela encontrava, ela vinha assim, H, H. Assim, dessa forma, foi aprendendo umas outras letras. Uma vez que alguém dizia o nome da letra, ela aprendia para sempre. E no piscar de olhos, já dominava o abecedário completo. E depois os números. Acontece que a desinformação e os mitos sobre superdotação não permitiam ver esses outros sinais. Nunca se pensa sobre a capacidade de gerar um gênio, já que, para o senso comum, superdotado é gênio. Então eram só agradecimentos por uma criança inteligente, que se alegrava, até o momento que ela entrou no ambiente escolar. Né? Isso aconteceu antes dos 2 anos de Marina. Quando chegou na creche, já sabia se comunicar perfeitamente, sem errar as palavras, e assustou até as cuidadoras. Não foram informadas que ela já sabia letras, números, cores, formas, e até um bom vocabulário em inglês. Acharam que não seria um problema, talvez até um facilitador para os professores. Só que não, logo começaram os relatos, que acompanhariam por anos. Marina chorava por tudo, reagia à frustração se jogando no chão, batendo a cabeça, não aceitava mudar de atividade, não aceitava sair do parquinho, não aceitava perder, não aceitava as regras do jogo, não aceitava ficar sentada ouvindo histórias, não obedecia, né? Depois veio a agressividade e assim o isolamento social. Ninguém se deu conta de tudo que ela sabia e de tudo que poderia desenvolver. O foco era na sua dificuldade de cumprir regras, se regular, se resignar, aceitar comandos e facilitar a rotina escolar. Tanto é que quando ela juntou as sílabas e começou a ler os livrinhos, por volta dos 3 anos de idade, passou despercebido na escola. E quando um relatado veio com um balde de água gelada, o fato de Marina saber tudo isso não é bom para ninguém, nem para a escola, nem para ela. Deve-se reduzir os estímulos pelo bem dela. Ela vai acompanhar o ritmo das crianças para terem os mesmos interesses e assim socializarem. E mais, essa precocidade associada aos comportamentos disruptivos dela são indícios de algum transtorno. Foi um ano de sofrimento pelo comportamento com a escola e sempre responsabilizando a Marina ou a família por tudo que acontecia. Que havia algo muito diferente nela era óbvio, mas sequer permitiram celebrar a incrível capacidade dela. A maravilhosa pessoinha gerada, cheia de boas cheiradas, reflexões e curiosidade. Chegaram a sugerir medicação para ela desacelerar. Então Marina era um problema? Muitas reuniões foram feitas tentando resolver, mas como não tinham certeza da sua condição de superdotada, o impacto disso, os pais não sabiam o que esperar da escola. E a escola nada fazia para acolher Marina, apesar de apenas tentar encaixar ela no grupo. Sofreu por falta de acolhimento e compreensão de quem ela era. No meio desse ano foi mudada para uma 3ª escola, e é nesse que ela se encontra até hoje. A escola não sabia absolutamente nada sobre superdotação, assim como os pais, mas é com lágrimas nos olhos que se escreve algo assim. Já no primeiro dia de aula lá, o rostinho da Marina mudou. A tia que fazia a condução dela ligou para os pais, contando emocionada. Na verdade, muitas coisas na vida da Marina mudaram para melhor nesse dia. Os profissionais da escola não sabiam o que fazer, mas sabiam acolher. Nesse período, a mãe foi a uma palestra sobre o assunto no Rio de Janeiro, e lá uma pessoa muito reverenciada na área de superdotação disse que as escolas particulares não eram obrigadas a nada, que a lei era para a escola pública, que as salas de recursos eram para alunos das escolas públicas, que deveria haver uma união para a criação de escola particulares só de superdotados, ou uma associação,
como a APAE, sendo dito que o Estado brasileiro não tem nenhuma responsabilidade com crianças como Marina. Ficava cada vez mais solitário. Enquanto isso, Marina apresentava uma infinidade de tiques. O pior deles era puxar a ponta dos lábios até sangrar. Já tinha até uma deformidade. Outro tico que envolvia na mutilação, iam e vinham. Quando pensava-se que tinha parado, voltava. Às vezes aparecia uma tosse que nenhum exame identificava a causa. Normalmente quando tinha que fazer alguma atividade, a tosse começava. Ela levava as mãos para a boca o tempo todo e a tosse só ia embora quando ela adormecia. Por conta disso ficava sem voz, era difícil vê-la com a sua voz natural. Seguia lendo muito, aprendendo muito. Sua diversão era entrar em livrarias e escolher seus próprios livros de ciências, história, geografia. Corria para o quarto, só saía de lá quando o livro acabava. Era insônia, extremamente agitada e não sabia parar. Uma vez fomos a uma festa infantil e ela correu e pulou por 4 horas seguidas. Depois foi parar no colo da mãe e desmaiou. Ela não sabia frear o próprio corpo. Tantos anos sem atendimento adequado foram muito decisivos para Marina. Então, quando veio a pandemia, foi observado o quão absurdo era manter uma criança alfabetizada há anos assistindo aulas na classe da alfabetização. Não fazia sentido. Era possível ver de perto o desespero nos olhos dela. Por que eu tenho que ficar aqui? Finalmente, a família recebeu um laudo conclusivo, que embora explicasse algumas questões da Marina e confirmasse sua condição, tinha também sérios problemas. Assim como o primeiro, não nos ofereciam direção, nem aos pais, nem à escola. Tanto é que a equipe escolar recebeu o laudo e nada fez. Marina iniciou o 2º ano do ensino fundamental e logo, no 2º mês de aula, já se recusava a ficar no computador. Quando ficava, ia fazer outra coisa nele, como escrever suas histórias ou desenhar. Também interrompia as aulas com perguntas aleatórias, na tentativa de tornar aquele momento mais interessante. Os tiques se intensificaram, choros e gritos sempre desproporcionais. Não sabiam lidar com ela. A explicação sobre excitabilidade, que no caso dela possuía todas e em níveis altíssimos, acabavam por conduzir os pais a uma ideia muito perigosa. Ela sempre iria reagir às pequenas coisas do cotidiano, no grito, no choro desmedido. Isso levava a um sentimento profundo de desesperança, porque não é nada fácil lidar com uma criança que explode imensamente por tudo, demora a voltar a si, que não consegue esperar a outra pessoa concluir o raciocínio, pois não consegue parar de falar, que arremessa coisas longe quando frustrada, corre dentro de casa o tempo inteiro, sempre se machuca, quebra coisas, está sempre com tipo nervoso, machucando a si mesmo. Será que toda a intensidade de Marina era apenas uma questão de personalidade? Será que mudando o seu ambiente, ela teria melhores condições de se desenvolver e se regular? Nessa fase conturbada, uma luz surgiu no caminho da família, o Dan. Esse profissional singular, muito preparado, é como se uma luz realmente acendesse e pudéssemos ver um caminho à frente, por onde seguir. Ainda que também os obstáculos, os desafios, tudo. No dia que tiveram uma primeira conversa, sentiram que ali começou realmente a jornada de atendimento às necessidades de Marina. E o primeiro passo foi a aceitação de sua condição e o conhecimento de todas as características e do fato que era possível e ela precisava de suporte para ter o seu desenvolvimento saudável e garantido. Decidiram fazer uma terceira avaliação, dessa vez com testes adequados. Lembrando que no dia da avaliação, Marina corria pela sala, subia nas cadeiras, se escondia debaixo das mesas. Ela pôde ali ser ela mesma. Em poucos meses, após alguma reunião com o Dan na escola, Marina teve sua primeira aceleração. Antes disso, eu lembrei dos olhinhos de Marina brilharem numa aula pela primeira vez, algo que jamais aconteceria na escola. A coordenadora, para observá-la, deu a ela um conteúdo de gramática bem mais avançado e viu como ela aprendia rápido. Marina ficou realizada, como se tivesse ganhado um super presente. Nessa noite, depois de pular muito comemorando, ela falou: eu sempre achei que estava errado em ser diferente das outras crianças, mas eu gosto de ser assim, uma criança que gosta de aprender e aprende muito rápido. Eu me sinto muito bem comigo mesmo, quando vejo que eu sou capaz de aprender coisas novas. Nesse dia, dormi super rápido e feliz. Marina passou do meio do 2º ano para o meio do 3º ano. Junto com a medida, a escola procurar tomar outras para ajudá-la nesse processo, em conjunto com o Dan. Quanto ao conteúdo e às provas, foi muito fácil para ela. A dificuldade, como não poderia deixar de ser, foi na socialização. E passado o primeiro mês de aceleração, a mãe foi surpreendida com mudanças muito significativas no comportamento dela. Estava calma, dormia melhor, ouvia os comandos, aprendia as coisas simples que antes não conseguia, como tomar banho sozinha. Jamais poderiam supor o
quão negativo era o impacto de um ambiente escolar despreparado na vida de Marina. Certo dia, ela estava assistindo aula online no curso de inglês que ela amava. No meio da aula, o computador descarregou. Normalmente, a frustração a faria entrar numa crise enorme, com gritos, arremesso de coisas, e tomaria um tempo enorme para voltar a si. Pois nesse dia, ela chamou a mãe calmamente e relatou que o computador tinha desligado. Sem crise, esperou a aula voltar e retornou ao estudo, enquanto a mãe foi chorar escondida, de alívio e surpresa. Não pode-se dizer que um processo é simples nem rápido. Este é um maior desafio para os pais, saber esperar a hora de colher os frutos. Cada conversa do Dan com os pais, do Dan com a escola, da mãe com a escola, foi modificando aos poucos a forma que lidava com a Marina. E ela passou a receber oportunidades de se desenvolver. Ganhou uma mãe muito mais consciente, mais flexível, mais respeitosa. Ganhou profissionais da escola mais conscientes também. No ano seguinte, apesar dos esforços de alguns profissionais da escola em fazer adequações para a Marina, tivemos muito problema. O volume de repetições, o conteúdo muito aquém, a dificuldade de interagir com os colegas, fez do ano dela uma luta imensa. No fim, a própria equipe escolar decidiu fazer uma nova aceleração. E foi assim que, aos 9 anos, Marina ingressou no 6º ano do Ensino Fundamental 2. Nessa época, ela tinha iniciado uma intervenção muito importante com o psicólogo para estimular as funções executivas. Nunca imaginaram que Maria pudesse chegar ao ponto que está hoje. Apesar de muitos dizerem sem conhecimento que é claro que ela aprenderia a lidar com as coisas da vida quando amadurecesse, só que quem tem uma criança como ela por perto entende que as coisas não são assim. Até os 9 anos, quando iniciou esse processo terapêutico, ela não tinha amadurecido em muitos aspectos. Ela não sabia lidar com coisas simples. Amarrar os cadastros parece simples, não para uma criança que, diante de uma atividade nova, é tomada por uma ansiedade paralisante, que não consegue assimilar os comandos simples que são dados. Durante anos, a mãe tentava ensiná-la e não parecia ouvir passo a passo, tentando amarrar aleatoriamente. E isso se refletia em várias outras atividades, inclusive na escola, nas aulas de educação física, por exemplo. Então, quando ela começou o trabalho com o Brian, um dia ela decidiu tentar aprender a amarrar o tênis. E a mãe foi dizendo a ela o que fazer. Ela estava calma como nunca, ouviu os comandos, tentou, não conseguiu, tentou e de novo recomeçou. Insistiu até conseguir. Quando conseguiu, para a mãe foi mais emocionante do que se ela tivesse ganhado qualquer Olimpíada de ciência. Não era tanto pelo sapato, era porque ela tinha aprendido a aprender. Entre tantas outras habilidades envolvidas, num simples processo de aprender, não é pouco para uma criança com tanto potencial, pois tudo pode se perder se ela não possui essas habilidades elementares. Marina tem uma habilidade rara, conhecida como ouvido absoluto. Identificaram no dia que ela ainda era muito pequena, ela estava ouvindo um barulho da impressora, e ela disse: "Olha, isso é um Fá". Aí eu corri, peguei um violão e toquei para ver se era realmente um Fá. E o som era uma nota Fá. E comecei a tocar várias notas e ela foi dizendo exatamente qual nota eu estava tocando. O contrário também, ela é capaz de cantar qualquer nota que pedir a ela. Raríssimas pessoas nascem com essa habilidade. Outras a desenvolvem com o passar dos anos, dedicando à música. Marina tem inteligência musical, mas sem desenvolver outras habilidades. Ela jamais teria seguido no estudo da música. Ela disse que seu sonho era se tornar pianista. O estudo do piano requer disciplina, repetição e, em especial, ela precisa lidar a todo momento com o próprio erro. E ela não gosta de errar. No início do curso, ela tinha crises que assustavam o professor dela, batia na tecla, com raiva de si mesma. Levava muito tempo para se acalmar. Sem acompanhamento psicológico e um professor disposto a compreendê-la e ajustar o método, ela certamente teria desistido. Hoje, quem a vê tocando música com calma, precisão, alegria, talvez não imagine que por trás houve um trabalho constante do psicólogo, da mãe, do professor, para que ela conseguisse lidar com o desafio em torno do estudo do piano, para enfim desenvolver seu potencial e se realizar. As pessoas acham que se uma criança é superdotada em alguma área, ela é autodidata, não precisa de orientação de um professor, ou que não encontrará desafios que talvez façam parar até desistir do seu sonho. No piano, Maria aprende rápido, pega tudo de ouvido, harmoniza de ouvido, mas toda a técnica precisa ser ensinada. Um dia o professor viu que ela já tinha pegado uma música toda sozinha e sugeriu uma nova técnica, muito difícil. Ele avisou que era um desafio, que talvez ela não conseguisse, mas que ficasse tranquila, que
ia conquistar isso aos poucos. A mãe, que também já estudou piano, achava que ela não conseguiria, e ela tentou, sem expectativa de conseguir, sem se cobrar. E incrivelmente dominou a técnica no primeiro dia. Ou seja, é fácil para ela, mas precisa de orientação, condução, incentivo do professor. Hoje Marina ainda tem desafios durante as aulas de piano, mas desistir já não é uma possibilidade. Ela está totalmente envolvida com a sua arte, está focada em tocar todas as músicas do Beatles, está lendo livros sobre a banda, virou seu foco principal. Ela tem lidado melhor com o perfeccionismo, aceitado melhor críticas e correções do professor. O tempo de dedicação com orientação do psicólogo foi evoluindo. Primeiro treinava 10 minutos, depois fomos aumentando. E hoje ela já treina 1 hora por dia sem sofrimento e vai sozinha. Fica realizado com o próprio progresso, pois esse era o sonho dela. Passado 2 anos de ajustes escolares, considerando que não foram todos os ajustes necessários, e 1 ano de acompanhamento com o Brian, os pais afirmam ter certeza que Marina está muito bem. Os tiques desapareceram completamente. Inclusive, durante um longo tempo, eles serviam de sinal para a mãe, de quando as coisas não iam bem. Marina não grita nem chora como antes para fazer os trabalhos escolares. Obviamente, com orientação, a mãe aprendeu a flexibilizar e pedir a ela que faça o necessário para ela e para a escola também. Marina lida com mais serenidade com as situações frustrantes do cotidiano. E o mais impressionante é que ela expressa muito bem o que sente. Como se sente, conta com clareza o que aconteceu no seu dia. Os desafios sempre serão grandes, pela intensidade e sensibilidade que são parte dela. Agora, toda a família relata ser reconfortante, saber que ela está adquirindo ferramentas para lidar consigo mesma, e principalmente com um mundo despreparado para pessoas como ela. Nesse processo, vem que, no movimento de entender a filha, os pais se deparam com a própria infância e algumas das nossas características, por anos ignoradas ou estrategicamente escondidas. You open my eyes, you part the curtain. It's your turn to shine.